O Observatório Social é uma instituição privada e sem fins lucrativos que tem por finalidade fiscalizar as contas públicas dos municípios, em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos, bem como a organização do combate à corrupção nas cidades. No formato de associações, cada observatório é integrado por pessoas comuns que procuram o exercício da sua cidadania de maneira voluntariosa e sem receber nada por isso. São empresários, profissionais, professores, estudantes e outros cidadãos que, cansados do atual cenário de descaso com os bens e erário público, entregam-se à causa da justiça social, na busca de contribuírem para a melhoria da gestão em várias localidades do Brasil. Este é o Entre Linhas sobre o Observatório Social. Olá pessoal, o programa Entre Linhas hoje veio conhecer de perto uma das instituições que foram formadas com a promessa de acabar com a corrupção, ou pelo menos tentar fiscalizar os entes públicos. Hoje nós estamos no Observatório Social, na sede do Observatório, numa das sedes das várias que tem pelo país, inclusive já até vestir a camisa, né? Você já me uniformizaram. Exatamente. Aqui. Literalmente vestiu a camisa. Vestir a camisa do Observatório Social. Nós vamos se apresentar aqui hoje, quais são os cargos de vocês aqui dentro do Observatório. Meu nome é Alcimar, sou empresário, de total interesse na nossa cidade, no nosso país também. Esse Observatório Social é uma ideia que veio de longe, que nós descobrimos através de comentários, através de noticiário. Aí resolvemos colocar isso em funcionamento em Sete Lagoas. E seu papel aqui é o quê? Qual é a sua Eu sou um dos diretores, o Robson, o Juarez, nós somos os diretores aqui, que a gente atua como um dos coordenadores dos trabalhos do Observatório Social. Boa tarde, meu nome é Juarez Fernandino, eu sou aposentado da Caixa Econômica Federal e faço parte do Observatório com o Conselho Fiscal. Meu nome é Robson, eu sou empresário em Sete Lagoas também faço parte da diretoria do Observatório e do Conselho Fiscal também. Bom, o ponto comum de vocês é que nenhum de vocês vivem do Observatório, então cada um tem uma profissão e exerce uma atividade em paralelo ao Observatório. Exatamente. Mas afinal de contas, o que é o Observatório Social? O Observatório Social, como é que eu vou te falar para vocês entenderem exatamente o que é o Observatório Social? É uma associação, né? Muita gente fala que é uma ONG, não, é uma associação de pessoas do bem que querem acompanhar as despesas financeiras da sua cidade. Então, tudo em Sete Lagoas que for relacionado a gasto financeiro, gasto público financeiro, nós estaremos acompanhando. Desde a hora que a prefeitura, ou a Câmara, ou o SAI, ou alguma autarquia precisar de comprar ou ver a necessidade de fazer alguma alteração que isso envolva dinheiro, o Observatório vai entrar em paralelo com essas licitações. Um detalhe que a gente tem que falar, nós estamos aqui para punir nem fiscalizar ninguém. O Observatório Social, muito pelo contrário, ele está para educar. Inclusive o nome fala observar. A gente vai observar tudo que for feito em gasto de dinheiro de Saragossa, a gente vai estar observando. E é lógico, corrigindo algumas divergências que possam acontecer. Nós temos uma área financeira que você falou, né? Financeira e mais até, eu acho que é por isso que uma das coisas que fizeram com que eu identificasse tanto, eu sou da área da auditoria. Então, trabalhei 30 anos nessa área aí, além de auditor, fui gerente de auditoria, inclusive trabalhei na matriz, na Caixa. Então é um tipo de atividade com a qual eu me identifico bastante. Gostou bem, né? Não é bati o olho e gostei. Você fala observar, mas observar é uma forma educada de realmente fiscalizar, porque nós estamos falando, pelo que você me falou, de verbas públicas, para onde elas vão e se elas estão sendo utilizadas de forma correta. Sim, o Alcimar colocou muito bem. Nós não temos, que fique muito bem claro, nós não temos poder de polícia, nós não temos poder de mandar, nem buscar, nem prender ninguém. O nosso objetivo, e o objetivo do Observatório é realmente acompanhar e identificar coisas que estão sendo feitas erradas. E aí então notificar o poder público onde está o erro, para que então venha a ser corrigido e com essa correção evitar gastos desnecessários. Como começou o Observatório? Eu acho até importante, só para dentro desse preâmbulo ainda, você vê, a premissa, considerando essas definições que já foram dadas aqui, é o trabalho preventivo que vai haver, tá?
Não vai haver caixas bruxas, não vamos ir atrás de coisas que já aconteceram, porque a partir do momento que o observatório atua, no momento que estiver sendo deflagrada uma licitação, seja uma concorrência, isso aí já vai inibir fatos posteriores que poderiam ocasionar. Então, não só no erário, antes mesmo, por exemplo, você falou exatamente. A licitação aí no momento, exatamente. A licitação está errada. No momento que ela estiver sendo lançada, publicada, divulgada, a gente vai ter equipe capacitada para isso, para avaliar as condições dessa publicação, inclusive sobre a legalidade e tudo. Ou seja, até para fazer uma pequena retificação, não é propósito do observatório e nem é pretensão a gente poder dizer que vai acabar com a corrupção. Nós vamos atuar em cima de fatos. A partir do momento que nós coibirmos fatos que estão no nascedouro já saindo errado, ou mal explicado, coisa desse tipo, a diminuição da corrupção, digamos assim, ela vai ser consequência. Porque convenhamos que é muita pretensão querer falar e acabar com a corrupção. Pelo menos vocês então estão evitando Sim. uma corrupção ainda maior. Exatamente. Né? Mas como que começou? O Observatório Social, na verdade, ele começou no Paraná. Um grupo de cidadãos de uma cidade que se chama, uma cidade de Maringá, eles descobriram que houve uma compra irregular na prefeitura de Maringá, e eles descobriram que essa compra foi escandalosamente irregular. Eles foram na cidade, eles foram ao prefeito, levantaram as informações dessa irregularidade e mostraram ao público que estava errado. Existiam roubos assim nítidos, bem claros. Ainda de forma desorganizada. Totalmente desorganizada, um grupo de amigos. Aí, a partir de então, ele falou, nós podemos nos organizar e, a partir de então, todo gasto público da nossa cidade, a gente pode intervir. Isso foi crescendo, passou para a cidade ao lado e foi crescendo para o Brasil afora. Hoje a gente está com 120 no Brasil. No Brasil, espalhado por todo o território, em estados, e estão aí em andamento para abrir mais uns 60, vamos chegar a 180, né, observatórios, e a tendência é só crescer mais, porque está vindo muita inscrição de cidades, né, procurando saber, querendo se informar, porque a metodologia é muito boa, né, e o que acontece é o seguinte, está todo mundo querendo sair daquela coisa da indignação só, né, a gente tem que fazer alguma coisa concreta, uma coisa efetiva, né, que só reclamar não adianta. Então começou lá na cidade de Maringá, quando algumas pessoas de bem observaram aqui, comunicar, né, e aí resolveram se organizar em constituição. Aqui em Sete Lagoas, é uma associação. Aqui em Sete Lagoas, o observatório nasceu, vamos dizer assim, né, ele foi uma coisa que a gente vinha buscando já, essa fiscalização do poder público, né, com o auditor cidadão, e a partir do auditor cidadão nós resolvemos, porque o auditor cidadão não tem a questão de fiscalização, né, ele ia auditar... E ele tem a personalidade jurídica também? Não tem, né? Não, o auditor cidadão não tinha personalidade jurídica, já é o contrário do observatório porque social. aí o que eu fiz? Vocês pegaram, quem criou, Sim, a vestiu a camisa metodologia, jurídica... trouxemos a metodologia, tudo já... Mas qual metodologia é essa? Essa metodologia é um padrão. O Observatório Social hoje ele tem uma matriz que está em Curitiba, e tudo que nós fazemos, a gente segue um padrão que Curitiba determina. 120 observatórios Segue o mesmo. É como se a gente fosse uma franquia. Você monta a franquia do produto e nós temos a franquia do Observatório Social em Sete Lagoas. Quais são essas principais metodologias adotadas em todos os observatórios? Na verdade, a gente trabalha em cima de 4 eixos de atuação. A gente está em cima do eixo é gestão pública, que diz respeito às licitações. Como você perguntou há um tempo atrás, toda vez que for acontecer uma licitação de Sete Lagoas, a gente atua antes, durante e após. Vai abrir uma licitação para se comprar um produto de emergência, de necessidade da cidade. A gente vai acompanhar toda essa documentação e, se ela estiver correndo, normalmente a licitação acontece. Primeiro a gente vai ver a necessidade, os valores, a documentação e a legalidade dessa licitação. Aí então entra o gestor público.
A gente atua também na educação fiscal. Como é que é essa educação? Primeiro erro de metodologia, prevenção. Exatamente. Assim que o edital é lançado. Esse é o segundo eixo? Não, é assim que é lançado o Isso edital. ainda está em gestão pública ainda. Foi lançado o edital, né, para determinado produto, como o Bolsonaro já bem colocou ali. Aí a gente vai atrás disso. Esse edital, por quê? Precisa realmente, né? Tem necessidade dessas quantidades que estão pedindo aqui dentro? O valor que está nesse edital é o valor de mercado realmente? É compatível, É né? compatível? Quantas empresas vão participar? Quem são essas empresas? Aí que entra o lado interessante, que é o lado do eixo de educação. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, em Sete Lagoas, todo mundo pode passar na licitação. Você pode, cara. Você pode, todo mundo pode. Mas as pessoas não são capacitadas para isso. Aí é um outro eixo do Observatório Social. Eles vão capacitar. Sabe, por exemplo, meu negócio, meu comércio é de roupas. Eles podem, Alcimar, vai ter uma licitação para a venda de roupa. Capacite-se. Mas como? Eu vou lá, o Observatório Social vai me orientar em termos de documentação, em termos de valor, em termos de necessidade, em termos de qualidade. Eles vão me preparar, uma empresa ou qualquer empresa, aí entra o fator de educação. Mesmo porque quanto maior a concorrência, melhor. Esse é o grande fator. Esse que é o grande porque E outra mais, empresas daqui ganhando essa concorrência, o dinheiro circula na cidade. Além de contribuir Tem para o reflexo estado na local. economia, tem reflexo até na própria economia local. Né? O que acontece é que quando as licitações são feitas direcionadas, né? Porque a gente... Que é raro. Que é errado. Licitação direcionada é quando já sabe quem vai ganhar, Já sabe ou quem vai facilita. ganhar, facilita para isso ou aquilo, ou então quando a licitação já é combinada em determinadas empresas, hoje você, amanhã sou eu, depois amanhã o fulano. Então o que acontece? É isso que a gente quer acabar, né? Dar mais oportunidades às empresas de Sete Lagoas, porque o dinheiro, porque a prefeitura hoje gasta na faixa de 370 milhões por ano, né? A daqui de Sete Lagoas. Aqui em Sete Lagoas. São 370 milhões que poderiam ficar aqui em Sete Lagoas, no comércio de Sete Lagoas, gerar impostos para Sete Lagoas, né? Empregos. Cair para outros lugares. E movimentar as empresas da Que cidade, não estão sendo observados. que não estão sendo observadas. Então o que acontece? Às E vezes não Observado. Deixa bem claro que tudo que aconteceu para trás, o Observatório Social começa a atuar agora. Dia 5 de janeiro nós começamos a trabalhar. Tudo que aconteceu de 5 de janeiro para trás não nos interessa, mas nós não vamos ficar levantando de fundo. Você entende? Nós vamos a partir de então, nós vamos começar a observar tudo que é gasto da prefeitura em Sete Lagoas. E quem pode participar do Observatório Social? Olha, quem pode participar, todo cidadão pode participar, desde que não tenha nenhuma filiação política, porque o Observatório Social é totalmente apartidário. Não pode ter nenhum vínculo com nenhum partido político, não pode ser funcionário de nenhuma autarquia, nem da prefeitura, nem da Câmara, não pode ser, porque nós vamos investigar a prefeitura e a Câmara, nós vamos observar a prefeitura e a Câmara, né? Então não faz sentido, né, você trazer uma pessoa de lá para poder... Então, em regra, não pode ter partido político e nem ser funcionário público. Não. Ninguém aqui tem pretensão política. Ninguém da diretoria, ninguém dos componentes, nenhum dos colaboradores, eles podem ter pretensão política. A gente tem um termo de compromisso aqui, né? E inclusive também, quem participou de alguma eleição, né, que tenha sido candidato a vereador, a prefeito e tudo, só depois de 4 anos, que ele pode fazer parte do Observatório Social. O que a gente não quer com isso? A gente não quer que essa pessoa que tenha perdido essa eleição venha para o observatório e aí tumultue. Usar como uma plataforma, né? Como uma Isso plataforma, que eu ia perguntar. Tem uma excelente plataforma política. Uma estrutura onde hoje se combate a corrupção, que é a principal bandeira do país. Além de uma plataforma política, pode ser uma plataforma de vingança também. A gente tem um termo de compromisso que nenhum dos membros, né, da diretoria e tudo, ninguém aqui é candidato. Ninguém aqui tem pretensão política. Só um detalhe que eu acho sempre importante ressaltar: tudo isso que nós falamos aqui agora, nada criado por Sete Lagoas, tá? Isso já é sistematizado do observatório, da metodologia. Inclusive a nossa atuação, todo momento, nada vai ser, Sete Lagoas, o observatório está fazendo isso ou inventou aquilo, nada disso. Nós já demos uma volta aí na casca do observatório e no segundo bloco nós vamos adentrar um pouco aí na forma como vocês praticam essa da metodologia, ok? Daqui a pouco nós voltamos.
Social, conjunto de cidadãos que se reuniram para observar os atos das instituições públicas no que diz respeito aos gastos com dinheiro, com erário da população. Queria fazer uma pergunta: vocês não acham que o que vocês estão fazendo, por lei, não seria função do Ministério Público? Na verdade, inclusive, a gente está apoiado pelo Ministério Público. Nós temos cidades que o Observatório atua, que o Ministério Público é parceiro. Como aqui em Cedragoso nós temos várias instituições que nos apoiam, tipo o Sindicomércio, a própria ACI, onde cedeu o espaço, a CDL, né? Nós temos as entidades, a OAB que está com a gente, está nos apoiando, inclusive o presidente da OAB hoje é um dos diretores, mas tem cidade que o Ministério Público ele está apoiando, ele está... No bom sentido e no mal também, porque talvez exista uma lacuna que o Ministério Público deveria estar cumprindo e não está. Eu diria mais, tá? Naquilo que for pertinente ao Executivo, à Prefeitura, seria até uma atuação nem do Ministério, mas da Câmara, né? Sim. Porque a Câmara de Vereadores, ela existe para isso. Boa colocação. Então vamos além. Vocês como pessoas privadas, cidadãos de bem, vocês não estariam ocupando lugar onde poderia ser de outras instituições, seria alcançar a população, que eu acho... De certa forma eu concordo com você. Na verdade, se o cidadão ele se educar a um ponto tal, nada disso vai existir mais. O cidadão precisa chegar a esse ponto de isso é meu, isso aqui é seu, cara. Não é meu, não vou pegar coisa que não é minha. Aí realmente não precisa existir Observatório Social, não precisa de Câmara de Vereadores, Ministério Público. Realmente a gente atua no lugar onde as pessoas, onde as entidades não estão atuando da forma que elas seriam que estar. Como foi feito lá em Maringá? Porque foi constatado um erro evidente na licitação, mas, cara, você deveria ser a população que deveria ter feito isso? Mas aí é que está a grande questão. Nós viemos assistindo aí, né, inúmeras coisas sendo feitas de maneira errada. Inúmeras coisas. A gente não tem nem como apontar. Se a gente começar a apontar o que está sendo feito de errado no país, a gente não vai sair daqui hoje. Né? E isso é a grande questão. Tem gente lá para poder olhar? Isso tem. Né? Nós pagamos muito caro para essas pessoas estarem olhando isso. A gente paga muito caro. É muito caro. Né? Só que não estão fazendo o trabalho direito. Não estão fazendo o trabalho deles. O que a gente quer fazer é ajudar. Essa é a grande questão. Nós estamos querendo ajudar. E como é a relação do observatório com as autoridades? Você fala que tem lugar com o Ministério Público é parceiro. Eu acho que é extremamente tranquilo. Eu acho que as autoridades, o próprio prefeito, né, tem que enxergar no observatório um aliado. Porque ele, de trás da mesa dele, ele não está vendo o que está acontecendo na cidade inteira. Tem muita coisa que vai passar por ele que ele não vai perceber. Né? Eu acho que ele tem que enxergar na gente aliado, ele tem que enxergar no Observatório Social uma ferramenta que vai ajudá-lo a administrar melhor, a aproveitar melhor os recursos que ele tem em mão. Uma das primeiras preocupações do Observatório foi exatamente criar essa interação com essas entidades, tá? Para você ter ideia, no fim do ano passado nós já tivemos uma reunião lá na Câmara, foi feita uma apresentação lá, o presidente da Câmara convocou os vereadores, inclusive não só os vereadores, mas até os empregados das várias áreas da Câmara. Aquele vereador que não pôde ir, ele indicou, pediu que alguém o substituísse, né, o representasse, exatamente para isso, porque a gente quer demonstrar muito aquela ideia de julgar transparente, entendeu? Não tem ninguém aqui querendo fazer pegadinha para ninguém. Também já está protocolado na Prefeitura e no Ministério Público uma reunião desse tipo. Porque, como você falou, o trabalho vai ser de interação, vai ser de conjunto. A Prefeitura, porque nós vamos fazer um trabalho vistoriando, fiscalizando a aplicação dos recursos, quando for o caso da Prefeitura. Também faremos a mesma coisa na Câmara. E o Ministério Público, porque vai chegar um momento tal que talvez a gente detecte coisas não certas, e como a gente não tem poder de polícia, que nós vamos recorrer ao Ministério Público. Ele vai ser quem de fato vai dar o andamento. Vocês vão ficar com essa parte investigativa, talvez até. Se for uma coisa complicada, vocês vão ter um serviço preventivo para as instituições. E outra coisa muito importante ressaltar: tudo que for ser detectado, o primeiro que tomará conhecimento é o órgão que demandou aquela concorrência. Também é importante que já surgiu por uma falta de talvez de amparos ou grupos que tão logo se comunica às instituições, também se comunica à população,
Não, Porque ela pode ser omissa. E se a instituição não tomar isso não é bem assim, não está previsto Sabe assim. por que a gente acha que não é interessante? Porque tem hora que a gente fica querendo julgar o público, o político, como o malfeitor, muitas vezes não é. Muitas vezes é o prestador de serviço que está até ludibriando o próprio funcionário público, numa licitação, numa maldade, que é lógico que... Então uma observação social não tem poder de polícia, igual já foi falado aqui várias vezes. Mas nós temos o poder realmente de observar e indicar os erros. Mas antes de denunciar, a gente fala com o responsável pelo setor. Onde está o erro? A gente dá a oportunidade para ele corrigir o erro. Sistema. Como que funciona? Essa é a metodologia. Isso é uma metodologia. O que acontece? Isso faz parte da metodologia. Né? Identificar o problema, né? levar o problema em conhecimento da pessoa que está responsável por aquilo, dar a ela a oportunidade de consertar o que está errado. Ou se justificar e explicar o que está acontecendo. Explicar o porquê. Não dando certo isso, aí vem as notificações. Né? Tudo isso. E por que a gente não pode chegar e botar isso a público? Tudo isso é feito de maneira sigilosa. Não se faz nada por rede social, no WhatsApp, não, nada disso. O observatório, né, de 4 em 4 meses, vai fazer uma prestação, aí sim, aí vai é o momento da divulgação. Só aproveitar uma coisa que eu acho importante falar, e isso eu quero aproveitar até para o cidadão que está nos escutando. Nada que alguém falar em nome do Observatório Social, se não tiver a aprovação da nossa presidente e da diretoria, ele não tem embasamento para ele falar em nome do Observatório Social. Ele pegou a irregularidade, dá o direito aí da pessoa observada se justificar ou se retratar. Sim, claro. Não se justificou ou a justificativa não condiz com o fato e nem se retratou. E por que não da divulgação? Achamos que o copo que o João está comprando está custando muito caro, aí põe isso na rede social. Não nessa hora, não nesse primeiro momento. Olha, João, vai lá e conserta, porque esse copo está muito caro. Né? Existem copos no mercado com menos da metade do valor que você está fazendo. Tem alguma coisa errada? Vê lá e resolve isso. O João não resolveu. O João não resolveu. E aí? Tá, João, então você não resolveu. Por que não resolveu? Ah, porque não é isso mesmo. Tá. Então nós vamos fazer uma notificação para você. Por causa disso, olha, nós temos o mesmo copo em determinado lugar, assim, assado. Custa esse valor, está sobre, né? Sobre preço, o copo está muito caro. Então nós estamos te notificando. E nós vamos pedir, né? Aí a gente entra, nós vamos pedir o cancelamento dessa licitação. Só para ficar um pouco mais... O prefeito, ou o presidente da Câmara, ou o responsável. Se ele não corrigir, se ele ignorou a nossa observação, aí nós fazemos denúncia no Ministério Público. Aí entra no Ministério Público. Aí que eu quero chegar. Porque nós estamos falando de muitas vezes omissão do Ministério Público. Sim. Como foi o caso de Maringá. E se o Ministério Público não tomar providência? CGU. E se não tomar providência? Aí não chega conhecimento da população? A gente tem que ir nas últimas instâncias. Aí não chega conhecimento da população. De 4 em 4 meses, o Observatório Social, ele emite relatórios. Mas de positivos. Não, emite relatório de toda a atuação que ele Eu fez. falei, um deles é a transparência. De 4 em 4 meses, a gente presta para a sociedade tudo que nós fizemos e tudo que nós apuramos. Você fala assim, não, isso que eu falo. Nós identificamos o erro e não E por que de 4 em 4 meses? Para dar até tempo de aqueles casos que tiverem sido detectados, ou a prefeitura ou a Câmara ter tido tempo de ou nos posicionar, ou retificar, ou se posicionar. Nós temos um balanço de 4 meses, inclusive, do que não foi corrigido, sabe? E é nesse momento aí, aí que a divulgação vai ser feita para todos os órgãos, tá? Televisão, jornal, rádio, todos. Eu vi um trabalho de vocês, se eu não me engano, em Paraná, onde foi feito umas estatísticas do trabalho dos vereadores de lá, uma estatística de produção, por cores, quem produziu mais, quem produziu menos, Quem gastou mais, quem custou mais. O trabalho da Câmara também, ele isso é metodologia. Isso é padrão. É um ranking, a gente faz um ranking, fazendo nominal, contrapondo a produção dele, legislativa, com os gastos que ele teve. Porque ele pode ter até gastado, mas de repente também ele teve uma ótima produção, né? Inclusive, nessa reunião que nós fizemos ano passado com a Câmara dos Vereadores,
Nós colocamos para eles. Isso não vai ser surpresa para eles. Eles sabem que de 4 em 4 meses, a partir de 4, por exemplo, dia 5, janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril nós vamos ter esse primeiro relatório. Quantas moções? Quais os custos que ele teve? O vereador custou de salário, de gasto e quanto que ele produziu. Aí fica na consciência do cidadão saber que fulano de tal gastou muito e não fez nada. Aí ele vai pensar depois nele como funcionário. Porque o que acontece? Na verdade, o vereador está ali para poder fiscalizar os atos do prefeito, né? Fiscalizar o que está acontecendo com a cidade. Essa é realmente a verdadeira função do vereador, né? Ele fiscaliza, né? Mas o que acontece em muitas cidades é que o vereador trabalha com um sistema de assistencialismo. Ele está querendo se manter, se perpetuar ali no cargo, e com isso ele esquece o que é a função dele realmente, né? O que é o trabalho dele realmente, né? Não é aquilo de levar o João no médico, nem de buscar o João em casa. Não é aquilo não é isso. O trabalho dele não é esse. Não é esse. Agora, você fala uma cidade igual Sete Lagoas, 220 mil, 230 mil habitantes. Pará de Minas menor ainda. Sim. Quanto menor a cidade, maior é o poder da máquina, maior a tendência da perseguição. Sim. Vocês não têm medo de serem perseguidos? Agora ainda não, porque não teve problema. Mas vai perseguir quem? Ele vai perseguir o observatório. Não sou eu aqui, eu não sou dono do observatório. Eu não sou dono do observatório. As notificações sairão minha, da Rosana ou dele. As notificações sairão lá da matriz de Curitiba. Isso, sai de lá. E outra coisa que sempre a gente tem a obrigação de lembrar, né? Não é o Observatório de Sete Lagoas que está inventando nada. Isso aí é o padrão que é seguido em todos os adversários do Brasil. E também chega da população ter medo de perseguição, né? Não, essa questão, eu acho que se a perseguição desse negócio, é preocupante, sim, pode ser preocupante, mas desde o momento que a gente, olha, ou você se posiciona como cidadão, ou você se posiciona e fala, não, eu estou aqui, o dinheiro que está sendo gasto aqui é meu, não sai do bolso, sai do meu bolso, o bolso dele, do seu, né? Do cidadão, somos nós que pagamos aqui, o pessoal tem que entender. Você entendeu? O cara fala, não, mas eu não gasto nada. Não gasto nada, eu fico em casa quietinho. Cara, você levantou e botou a mão no apagador, a pessoa você paga 35%. Ela não gasta, você paga água, IPTU, IPVA. Vamos falar de números no próximo bloco, nós já estamos acabando o segundo. Sim. A dimensão de número e proporção do observatório, e aí daqui a pouco a gente traz para vocês esses dados. Último bloco, o Observatório Social, essa instituição que chegou a Sete Lagoas prometendo ficar de olho, não veio para caçar as bruxas, mas para observar, né? Mesmo porque um dos princípios aí das instituições públicas é a publicidade dos atos, né? Exato, transparência. A transparência. Mas vamos aos números. Até onde eu sei, nós já falamos aqui que o Observatório Social já está em mais de 19 estados, 120 instituições, com mais 60 abrir. Eu sou do número que me impressionou bastante, mas eu gostaria que vocês confirmassem para mim que quanto tempo de observatório, você sabe? Total de fundação? Desde o início lá de Brasil, do Paraná? Sim. Não sei se é 2005. É por aí, uns 10 anos. Uns 10 anos, mas não tem muito tempo, porque pelo número que eu vi, vamos depende de quê? Eu sou o que houve, pelo menos até pelos dados publicados por vocês, na época quando eu vi, tinha havido uma economia ou uma prevenção de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Então, para 10 anos é pouco tempo. É isso mesmo? É esse número que nos passaram. Inclusive, esse número foi a economia direta. Já está defasado, tem um vídeo que eu vi um dia. Sabe por que isso é economia direta? Muitas vezes, aquele tipo de licitação que estava viciada, que ocorria um sobrepreço constante, ela acabou. Então esses 2 bi é o que já foi economizado. Sem falar até aquela máquina que foi extinguida. Agora você falou um negócio muito legal. São números diretos. Vocês concordam que tem 2 tipos de corrupção? A corrupção direta e a corrupção indireta? Sim. A direta é aquela que a gente vê, está errado, está fora do original. A indireta
direto é aquele cara que não tira, mas, por exemplo, ele asfalta só a rua da fazenda dele, ele facilita que outras pessoas, por meios legais, aquela licitação condicionada e várias outras formas. Mas veja bem, as licitações, né, de maneira feita como o Alcimar falou também, elas vão em 3 estágios, né? Sai a licitação, tem-se a licitação e depois vai entregar o produto. O Produto ou serviço? O produto ou serviço. Como você colocou, é a questão do asfalto, né? A manilha que vai colocar lá para poder fazer a rede de esgoto, ela tem que ter um metro, o cara entregou de 40 centímetros, quer dizer, menor. Mas isso é uma corrupção direta, ela é mensurável. Sim, eu falo, você concorda comigo? Eu penso, na minha opinião, depois eu vou te dar, mas não vou te dar de uma vez. Eu penso que a coisa imoral na gestão pública, a coisa imoral, é uma corrupção direta. Por exemplo, um grande empresário que ocupa um cargo público jamais poderia usar da pasta dele para favorecer ainda indiretamente as atividades dele. Sim. Mas às vezes não é ilegal, mas é imoral. É imoral. Esses atos imorais também serão observados ou não? Só o que a lei determina como errado? Tudo que diz respeito à despesa e gasto de prefeitura, nós vamos olhar. Pois é, mas se o gasto for legal, e vamos supor que você está asfaltando, você tem que asfaltar um bairro, mas você vai asfaltar só o bairro que é do seu interesse. Não, mas aí nós vamos ver toda essa documentação. Qual que é a necessidade de se asfaltar em aquele bairro? Necessidade. Nós não vamos olhar só o fator financeiro, nós olhamos a necessidade também. Porque a corrupção indireta está aí. Lembra quando eu te falei dos passos da licitação? Nós vamos de todos os passos. A hora que lança a necessidade da licitação, nós vamos lá observar. É necessário mesmo? Não é para que vai fazer a licitação. Fazenda, asfaltar, você pega a estradinha que vai passar na porta do curral dele. É ilegal não é asfalto, mas a necessidade vai pesar para o observatório. Vocês vão publicar, olha, diante dos parâmetros, como funciona. Exato. O prefeito. Mas qual que é a necessidade de se asfaltar aquele caminho? Se tem um outro caminho que é tão mais importante do que esse. O motivo, me esclarece para a sociedade a intenção, o objetivo, o interesse da sociedade de asfaltar aquele ali, ou de se gastar aquele dinheiro com essa despesa. Isso nós faremos também. Agora, fora a observação, vocês têm 4 eixos: gestão pública, educação fiscal, transparência e ambiente de negócio. O que é ambiente de negócio? Quero já sair desse ponto. Ambiente de negócio é aquilo que eu te falei, é capacitar as empresas que poderiam participar da licitação e elas não participam porque elas nem sabem o que é uma licitação. E lembrando que antes de fazer essa atividade, a gente vai fazer o cadastramento dessas empresas. Exatamente porque além do momento de elas serem chamadas para se capacitar, também haverá o momento que o observatório divulgará para elas, alertando, olha, foi aberto dentro aí, lógico, do ramo de negócio da empresa, né, lógico, contemplando isso, para ela saber que houve uma abertura de uma licitação. E aí a gente vai incentivá-los a que participem. Essa é uma coisa que a gente quer trabalhar muito nisso, porque muitas das empresas, né, que não participam de licitações é exatamente, porque se eu participar a prefeitura não vou receber, por causa disso ou aquilo outro. Nem adianta participar. Nem adianta participar porque já sabe quem que vai ganhar mesmo e tudo. É com isso que a gente quer acabar. A gente quer acabar com esse tipo de coisa porque o jogo seja justo, seja igual para todo mundo, que a concorrência seja leal. Né? Eu perdi para o Alcimar? Não tem problema, o Alcimar realmente conseguiu um preço melhor e tudo. É aí que tem que ser. Sabe? É dessa maneira que a gente vai economizar esse dinheiro, e esse dinheiro economizado aqui vai ser destinado para uma outra coisa. Né? O observatório ele prisa pelas pequenas e médias empresas. Por quê? Olha, eu acho que... Na verdade, ele não pisa só pequenas e médias empresas, ele pisa para qualquer despesa que aconteça. Não, mas dessa questão de educação. Estímulo à aderência das pequenas e médias empresas. Porque as pequenas e médias empresas elas são as que realmente geram dinheiro, as que geram emprego e as que atuam na sua cidade. Porque às vezes uma empresa muito grande que está dentro da cidade está aqui com uma filial, mas o dinheiro que ela capta aqui, ela realmente... Ela já tem também uma estrutura... Já tem todo o know-how. Sabe? Né? Agora, vamos falar de custo, porque é uma estrutura, a princípio, quando ela é feita de forma filantrópica, legal, mas vai gerar gastos com tráfego, gastos com publicidades. Quanto mais observação vocês fizerem, mais custo terá. Como o observatório vai se manter? Uma coisa que você colocou muito bem, porque o observatório
como nós já dissemos no início, ele não tem ajuda de nada que venha do poder público, nada, né? É tudo feito através de doações, né? de contribuições, né? Que são feitas, que também e a gente esbarra naquela mesma coisa, a gente precisa ser feito dessa maneira, porque a gente tem que ser idôneo. Mas e aí? Pode, tá? Vocês vão ter custos. Essa medida que esses custos foram aparecendo. Temos custos, né? Que como as pessoas que trabalham dentro do observatório, elas são assalariadas. Elas têm salário. A gente tem que pagar por isso. Hoje, João, a gente tem uma previsão de gasto nessa etapa inicial. A gente tem uma previsão de gasto de aproximadamente R$6 mil mês, né? Mas a gente acredita que à medida que o observatório for atuando mais, essa despesa vai aumentando, sim. Até por contratação de... Como vai ser suprido esses 6 mil meses? Nós temos as pessoas físicas que são contribuintes, aí que é um detalhe importante que eu quero citar. Nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas contribuintes. As pessoas físicas, elas não podem contribuir um valor que nunca, tanto as físicas como jurídicas, que vai nos colocar dependente delas. Então foi definido para a pessoa jurídica uma doação máxima mensal de R$100. Nenhuma empresa pode doar mais do que R$100. Por que não posso? Imagina você ter sua empresa, você que é um empresário bem sucedido, imagina você chega lá e faz a doação, eu quero fazer a doação mensal de R$5 para o Observatório Social. Interessante, né? Aí daqui a pouco aparece uma licitação que é de seu interesse, o observatório vai contra, você vai, não vou contribuir mais. Então a dependência financeira não teremos. Nós pulverizamos totalmente nossas doações. Agora, depois que a pessoa física, a doação máxima chega a R$30. Mês, se quiser, mês. Se eu quiser dar 50, não pode? Pessoa física não. A não ser eventualmente uma contribuição, mas como contribuição, nós vamos cadastrar você, todo contribuinte vai ser cadastrado, ele vai receber um carnê e mensalmente ele vai fazer aquela contribuição. Já tem uma conta nós já temos CNPJ, CPF. Conta aberta já na instituição bancária. Vamos aproveitar a oportunidade para prestar essas informações para a população. Eu imagino que à medida que os números forem aparecendo, a tendência é contribuir maior. Até mesmo, ou principalmente, pelos empresários, né? Você imagina bem, existem alguns números, né? Que vamos pegar, por exemplo, a prefeitura o Observatório Social de Uberlândia. O Observatório Social de Uberlândia, me parece, na última leitura que eu fiz, ele tinha um gasto mensal, não sei se era 21 mil, alguma coisa assim, né? Com funcionários e tudo. Mas só em uma das licitações que eles interviram, né, e não acharam, foi economizado mais ou menos, acho que R$4 milhões. Então, se você for fazer o custo-benefício disso aí, né, é um valor mínimo. Isso que eu estou falando, a partir do momento que começar a população ver em forma de resultados, a tendência, porque eu acho que a população ela quer ajudar, ela tem medo de ajudar, até porque quem tem que dar exemplo está fazendo as coisas erradas, que são... Agora, a partir do momento que a população tem que saber cobrar também. Sim, mas a população tem que cobrar. Uma instituição que mostra que a gente quer resultado. No caso seus, eu não falo nem resultado de economia, mas de eficiência. Porque a economia é diferente de eficiência. Às vezes se gasta muito errado. Não é errado se gastar muito, os resultados forem bons. Né? Agora, estamos chegando ao final do programa, eu falei que vocês passaram rápido, mas acho que o pessoal de casa já está sabendo como funciona o observatório, como é a sistemática, a metodologia. Eu queria que vocês dessem a conta, dessem o endereço, dessem o telefone, para quem quiser vir conhecer vocês, ou até de forma não tem dinheiro, mas às vezes a pessoa pode ajudar de forma de prestação de serviço. Sim, trabalhar como voluntário. Fazer propaganda aqui. Nós vamos começar a distribuir para a cidade uns adesivozinhos para ser colocado nos automóveis, nas portas dos comércios, né, que é esse adesivozinho aqui, ó. Eu sou a área livre de corrupção. Todo mundo que entrar em Cetragol vai saber que aqui tem um observatório social. Aqui significa que aqui é uma área livre de corrupção. É até interessante comentar, porque eu escutei de uma outra cidade que já tem um observatório social, que a cidade que já tem um observatório social implantado, muitas empresas viciadas em licitação não estão indo mais lá, porque sabe que não passa uma licitação viciada. Tem algum case, antes da gente fechar, alguma história que vocês podem contar? De que o uma situação prática que a gente teve, por exemplo, foi em Pará de Minas,
que isso já foi até falado aqui, né, que tinha uma média de participação máxima de 3 empresas em cada licitação da cidade. Hoje a média está em torno de 9, 6 a 9. Então, 300%. a partir do momento da capacitação, de eles poderem acreditar mais no processo, de que eles teriam atenção. Pulverizaram. Exatamente, aquilo que tinha antes aí 3 só, hoje está em torno de 9. Isso contribui muito para baixa a queda do Tem certeza que em cada cidade dessa tem um caso específico? Tem muito. Aqui o caso de Uberlândia também, que teve uma só lá que estava num preço inicial de 8 milhões, ela caiu para 3 e pouco, quase 5 milhões. A mesma situação. E aí no caso foi interessante que não precisou nem de uma ação mais contundente. O próprio prefeito despertou para um erro que estava tendo lá e veio e corrigiu. Quem não deve não teme, a premissa é essa. Quem deve tem medo. Né? E aí os contatos, por favor, queria que vocês falassem. Nós temos um site que é o setelagoas.osbrasil.org.br, setelagoas.osbrasil.org.br. Esse é o nosso site. Você entrando lá, você vai saber todo. Telefone. Nós temos um telefone que é um celular, que é o 31, é o 971461357. 31 97 146 1357. Onde está o escritório, ou a sede hoje, Zé Lagoas? A sede hoje é no prédio da CI, né, no centro, aqui do lado da Rua Lanza, número 140. Número 140. Nós temos a sala aqui, né, quem quiser vir fazer uma visita e se cadastrar, né, para ser um contribuidor do Observatório Social, vai ter pessoas aqui para poder receber. E ele faz a inscrição e vai receber. E daqui a 4 meses, se Deus quiser, vamos ver os primeiros números. Agora, é importante falar também, como a gente está falando no programa que vai circular na internet, as cidades que ainda não têm observatório, qual é o procedimento a ser tomado? Porque muitas pessoas podem usar vocês como exemplo. Pode entrar em contato com a gente, que inclusive a gente está auxiliando em outras cidades que vieram aqui nos conhecer, que vieram nos visitar, vieram algumas palestras que nós fizemos. Nós já temos Pirapora, que está querendo colocar, o presidente lá da Associação Comercial já esteve aqui, interessou muito, já está se organizando para montar o observatório lá. Nós temos também uma outra cidade, nós temos várias cidades. Montes Claros também já esteve aqui. Sete Lagoas tem 4 cidades, em Minas Gerais tem 4 cidades que o Observatório Social está montado e funcionando. Então pode procurar vocês mesmos que vocês falam. Lembrando que esse contato será uma abordagem inicial. Porque no momento que eles se sentirem seguros para de fato pôr isso à frente, eles vão entrar em contato com Curitiba. Porque Curitiba é que tem todo um processo para chegar e implantar de fato o observatório. Esses contatos que estão sendo feitos nesse momento com a gente, mas é prefeito de iniciar o conhecimento, ver como é que é e tal. Né? Júnior, eu quero só deixar uma dica aqui. Se alguém tiver alguma curiosidade a mais, entra no Google, digita lá Observatório Social do Brasil. Vai apresentar essa logomarca que é padrão. Pode apresentar essa lupinha aqui, do Brasil com a lupinha. Esse é o padrão do Observatório Social do Brasil. Vão lá, tem vários vídeos no YouTube de outras filiais, de outras atuações do Observatório Social, só para vocês entenderem e saber qual a seriedade que é o nosso trabalho. Outra coisa que eu acho importante, a sala nossa aqui já está em pleno exercício das suas atividades. Horário comercial aqui temos uma coordenadora e estagiários, tá? Porque inclusive isso é um negócio interessante. Então, do horário comercial, qualquer pessoa que tiver interesse, deixa eu só ver como é que é lá, o que eles fazem, pode vir aqui tranquilamente. E porque terão pessoas aqui já trabalhando. Nós estamos aí plantando a semente, que já deu bons frutos em outras cidades. Sete Lagoas começou agora dia 5. Queria dar os parabéns para vocês de terem saído da inércia, seja por estarem aí insatisfeitos ou até por motivo voluntarioso, e torcer para que daqui a 4 meses tenhamos boas notícias, né? Ou na pior das hipóteses, daqui a 8, porque das 4 ruins, das 8 melhor. De 4 em 4 possamos aí consertar pelo menos aquilo que tiver errado. Não é isso? É isso, exatamente. Parabéns, sucesso. Obrigado. E semana que vem estamos de volta com outro programa, com um novo assunto. Agradecemos também a sua presença e o seu apoio. Obrigado. Vestindo a camisa. Vestindo a camisa. Leva a camisa para você. Obrigado. Vou pegar mais larguinha.